Olá, prezados irmãos, ouvintes e internautas. Quero cumprimentar a todos e mais uma vez agradecer a sua agradável companhia em mais este momento de reflexão. Hoje eu quero dirigir uma palavra de ânimo, de incentivo e também de valorização a todos os nossos irmãos, aqueles de mais idades, os idosos, com o objetivo de ajudá-los a compreender seu valor, não só para a sociedade, para a Igreja Apostólica, no nosso caso é apostólico, mas principalmente para o nosso Deus. É muito comum, eu mesmo já ouvi várias pessoas de idades afirmarem: mas eu não tenho mais valor, já fiz o que tinha de fazer, agora eu tenho que deixar para os mais jovens. Prezados, eu quero lhes dizer uma coisa. Deus, o nosso Pai, Ele valoriza o nosso espírito. Então, para Deus, não existe espírito velho. Então, para Deus, diante dos olhos de Deus, da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, nós somos todos iguais. Então, não existe para Deus um espírito velho que não tem mais serventia ou finalidade, vamos dizer assim. E eu quero comprovar para os irmãos o que eu estou dizendo. Os irmãos já pararam para refletir, para analisar quanto valor tem uma pessoa idosa na nossa igreja, por exemplo? Pois bem, se hoje os mais novos, nós temos conhecimento de tudo aquilo que a Santa Avó Rosa realizou, desde o início da obra desta igreja, da história da vida da Santa Avó Rosa, nós devemos tudo isso às pessoas de mais idade, às pessoas idosas, as pessoas que conviveram com a Santa Avó Rosa desde o início da obra desta Santa Igreja Apostólica. E eu vou mais além. Eu me lembro que certa vez o nosso Santo Irmão Aldo disse que a Santa Avó Rosa, ela abençoava muito a vida dos idosos. E ela procurava de todas as formas preservar a vida dos idosos apostólicos. Por quê? Porque eles eram exemplo para os mais novos, exemplo de coragem, exemplo de abnegação, exemplo de amor. Por quê? Porque os mais idosos não metem sacrifício para servir a igreja, para frequentar as reuniões e assim por diante. Eu me lembro que o nosso Santo Irmão Aldo, certa vez, ele afirmou, até mesmo no sentido financeiro, ele disse que a nossa igreja muitas vezes é mantida pelos nossos irmãos idosos, por aqueles aposentados. Então observe que os nossos irmãos idosos têm um valor muito grande para a obra de Deus aqui na face da terra, para o nosso Deus. Então, não podemos pensar que os idosos não têm valor, principalmente os idosos, precisam se valorizarem, precisa ter contigo este pensamento: eu tenho um valor muito grande para Deus e posso ainda fazer muito na obra desta Santa Igreja Apostólica, principalmente através do meu exemplo. Como eu disse, exemplo de coragem, exemplo de amor, de bem servir, exemplo de obediência e consagração. Então tudo isto são meios que os mais idosos, os mais velhos têm de ajudar na obra desta Santa Igreja Apostólica. Por isso que eu dirijo estas palavras ao senhor, à senhora, que muitas vezes tem pensado desta forma. Então não pense assim, valorize a sua pessoa. E tenho certeza que Deus, o nosso Pai, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles preservam a sua vida exatamente porque a sua pessoa tem ainda um grande valor para a obra da nossa igreja, para ajudar os mais novos, através do seu bom exemplo, através da sua experiência e assim por diante. Por outro lado, sabemos também que na realização da obra desta Santa Igreja Apostólica precisa existir um equilíbrio, porque, como eu disse, imagine os irmãos se existisse somente os jovens. Não que eu estou desfazendo ou desmerecendo os jovens, porque os jovens têm mais força, têm mais vigor para realizar a obra,
às vezes no sentido de viajar para fazer uma reunião, às vezes no sentido de executar as nossas músicas, os nossos hinos e assim por diante. Porém, nós precisamos também da parte mais idosa, da parte dos mais velhos. Como eu disse, porque são eles que traz para nós as experiências, traz para nós a história dos acontecimentos desta Santa Igreja Apostólica e servem de estímulo, serve de exemplo para os mais novos. Então, procurem pensar desta forma e peçam a Santa Avó Rosa, peçam ao Santo Irmão Aldo que lhes dê bastante saúde, bastante força para viverem ainda muitos e muitos anos de vidas aqui na face da terra, para ajudá-los na realização desta obra e também para ajudá-los aos demais. Também eu deixo uma palavra para os mais novos que precisam valorizar as pessoas idosas. Então você, filho, neto, você que aí tem ainda na sua família pessoas de idades, principalmente que pertencem à nossa igreja, saibam valorizar estas pessoas, saibam valorizar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, porque eles são tesouros preciosos que nós temos ainda na nossa companhia para nos ajudarem a enfrentarmos as lutas, a enfrentarmos as dificuldades e principalmente a entendermos a vontade soberana do nosso Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria, enfim, de todo o reino celestial. Então eu deixo aí estas palavras de incentivo a todos os nossos irmãos idosos e tenho certeza, a sua pessoa tem um valor muito grande para a Santa Avó Rosa, tem um valor muito grande para o Santo Irmão Aldo e principalmente na realização desta obra apostólica. Creiam assim, façam de tudo para que a sua pessoa ainda permaneça nesta terra por muitos e muitos anos para ajudar a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo na realização desta obra. A todos os meus agradecimentos por mais esta agradável companhia neste momento de reflexão e fé, e faço o voto de que a bênção e a graça da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo esteja com todos. Até uma próxima oportunidade.